Recentemente, o Corinthians anunciou a contratação do atacante holandês Memphis Depay, e que eu postei lá na nossa página no Instagram, a Central das Transferências. E vi muita gente dizendo o seguinte: não, entregue as taças pro Timão. Esse ano, Copa do Brasil e Sul-Americana vai ser tudo nosso. Bom, o que eu posso dizer baseado nisso é que uma contratação muito boa não é sinônimo de que as coisas vão dar certo. Temos vários exemplos disso, como Felipe Coutinho no Barcelona, Eden Hazard no Real Madrid, Daniel Alves no São Paulo e não vou nem mencionar o Douglas Costa no Grêmio, né? Mas fato é que, e apesar de o Corinthians atualmente não estar bem no Brasileirão, eu não tenho moral nenhuma para falar nessa temporada. Até porque o meu time perdeu pro Rosário Central e pro Juventude. Porém, tirando o Depay, que foi sim uma contratação muito aleatória e que vamos ver se vai dar certo ou não, não é a primeira vez que o futebol brasileiro surpreende contratando uns caras que nem o algoritmo do FIFA seria capaz de fazer. Portanto, eu separei aqui o vídeo em 3 etapas, das contratações que todo mundo lembra, das que o cara pode ter esquecido, afinal a escala 6x1 faz isso, né? E por fim, aquelas que eu vou puxar lá no fundo do HD do teu cérebro. Então, como de costume, ajeita a tua postura de camarão curvado e bora ver o pessoal mais aleatório que já jogou no Brasil. Primeiro, aqueles que todo mundo lembra. Nada mais justo do que começarmos o vídeo com Luis Suárez no Grêmio. O uruguaio ex-Liverpool, Barcelona e Atlético de Madrid chegou à equipe gaúcha em 2023 e esse sim, ao contrário dos exemplos que floparam que eu disse no início, foi fundamental para o Grêmio alcançar o 2º lugar no Brasileirão. Uma contratação aleatória, mas muito boa. Dejan Petkovic, o sérvio, pertencia ao Real Madrid quando chegou ao Vitória por empréstimo em 1997. Fez sucesso na equipe baiana, virou ídolo no Flamengo, mas também defendeu Vasco, Fluminense, Goiás, Santos e Atlético Mineiro até se aposentar. Atualmente ele é comentarista esportivo. Bom, mas nesse ano de 2024 já teve umas outras que, meu pai do céu. Primeiramente temos o atacante congolês Yannick Bolasie, que está atuando no Criciúma. Ele tem passagens por clubes como Sporting e West Brom. Também o atacante costarriquenho Joe Campbell, destaque da seleção da Costa Rica na Copa de 2014, já passou por Arsenal, Sporting, Real Madrid e que hoje defende o Atlético Goianiense. O lateral norte-irlandês Jamal Lewis, ex-Newcastle da Inglaterra, e que foi recentemente anunciado pelo São Paulo. O atacante dinamarquês Martin Braithwaite, ex-Barcelona e Espanhol, e que está jogando no Grêmio. Esse cara era simplesmente meme no Barça, porque foi para substituir o Suárez e não correspondeu. Agora ele chegou no Grêmio para quê? Substituir o Suárez. Dimitri Payet no Vasco. Esse aqui joga demais. Já passou por West Ham, Olympique de Marseille e olha, tá ajudando o time na belíssima campanha da Copa do Brasil desse ano. Também no Vasco, há pouco o clube apresentou o suíço Maxime Domingues, com passagens por Zurique e Gil Vicente. Mais um francês aqui na lista, estamos falando de El Arouche no Botafogo. Esse foi anunciado há pouco, depois de atuar no Lyon da França. E também no Botafogo temos o zagueiro angolano Bastos, ex-Lazio e Al-Ahly. Depois dessas de 2024, que estão em alta aí, todo mundo vendo essas contratações meio aleatórias, vamos relembrar algumas que já faz um tempinho e que talvez tu tenha esquecido. Keisuke Honda no Botafogo. O japonês teve passagem conturbada, tendo chegado em 2020, mas depois que houve a retomada do futebol naquele ano, ele não correspondeu às expectativas e também não deixou saudade na torcida do Glorioso. Nessa mesma época no Fogão, chegou o atacante marfinense Salomon Kalou. Esse já tinha passado por Chelsea e Lille, mas aqui, para variar, não fez nada. Outro grande jogador envolvendo o Botafogo, sem dúvida, foi o holandês Seedorf. Ele que falava português muito bem, que tinha passagens por Milan e Real Madrid, ao contrário dos outros dois, foi destaque do clube lá em 2012 e 2013. O lateral espanhol Juan Fran, que atuou no São Paulo entre 2019 e 2021, depois de jogar no Atlético de Madrid. Esse era ruim com força, nossa senhora. Brian Ruiz no Santos. O meio-campista, destaque da Costa Rica em 2014, chegou no Peixe em 2020. Não jogou nada e ainda ajudou na crise da equipe. Já fiz até vídeo aqui mostrando como que o Santos chegou nesse estágio atual. Arturo Vidal no Flamengo. O chileno, ex-Juventus, Barcelona, Bayern de Munique, chegou no rubro-negro em 2022, mas não fez nada além de dar dor de cabeça para os torcedores. Em 2019, também no Flamengo, chegou o zagueiro espanhol Pablo Mari, ex-Arsenal e Udinese. Esse foi extremamente importante naquela magnífica temporada do time de Jorge Jesus.
Outro zagueiro, mas no Atlético Mineiro, foi Diego Godin. O uruguaio esteve na equipe em 2022 e tinha passagens por Atlético de Madrid e Inter de Milão. Outro uruguaio foi o atacante Diego Forlán no Internacional. Ele chegou no Inter em 2012, depois de ter sido eleito o melhor jogador da Copa de 2010. Ex-Manchester United, Atlético de Madrid e Inter de Milão, Forlán jogou muito bem por aqui, apesar de ter pego um elenco bem abaixo do seu rendimento. O inglês Kazim Richards, no Coritiba, ele chegou ao Coxa em 2016 após passagem pelo Celtic da Escócia. O atacante fez 3 gols em 25 jogos, mas foi elogiado pelo posicionamento em campo nas diversas fases do jogo. Depois foi para o Corinthians e não fez mais nada. O atacante espanhol Jessé Rodrigues no Coritiba em 2023. Ex-Real Madrid e Sporting, pelo visto todo mundo também passou pelo Sporting, ele não fez nada de marcante por aqui e já vazou. Um outro também nesse segmento foi o volante grego Samaris, ex-Benfica, que também jogou no Coritiba em 2023. Ele chegou junto com o Jessé e foi mais um a não fazer muita coisa. E também em 2023 e no Coritiba tivemos o atacante Islam Slimani, destaque da seleção da Argélia em 2014. Ele já tinha passado por clubes como Leicester, Mônaco e, adivinhem, Sporting. Agora essas contratações aqui, se tu tá lembrando de todas, eu tenho certeza que essas aqui tu não vai lembrar, ou se tu lembrar, tu vai ficar, nossa senhora, como eu poderia ter esquecido. Primeiro, temos o atacante chinês Zizao, que teve passagem pelo Corinthians lá em 2012 e 2013. O jogador foi muito utilizado pela equipe de marketing do Timão, mas em campo atuou por apenas 5 jogos oficiais. Fred Adu no Bahia. Nascido em Gana e naturalizado americano, Fred Adu apareceu aos 14 anos com a promessa de ser o Pelé dos Estados Unidos. Após um início animador, jogou em clubes como Benfica, Mônaco, até chegar ao Bahia em 2013. No tricolor foram apenas 130 minutos em campo, nenhum gol e um processo por atraso nos pagamentos após a saída do clube. Vamos voltar para o Coritiba então? Tivemos o alemão Alexander Baumjohann. Ele tinha uma carreira toda construída na Alemanha quando foi anunciado pelo Coxa em 2017. Na equipe paranaense jogou pouco e depois ainda teve uma breve passagem pelo Vitória. Também no Coxa tivemos o atacante angolano Geraldo, que ficou no clube entre 2010 e 2015. Ele também teve passagem no Brasil por Paraná, Red Bull Brasil e Atlético Goianiense. Agora 2 envolvendo o rival do Coritiba, o Atlético Paranaense. Lá nos anos 90, o Furacão anunciou as contratações dos poloneses Nowak e Piekarski, que, ao contrário de muitos na lista, foram importantes para a equipe. O Piekarski ainda foi para o Flamengo antes de deixar o país. Outro no Atlético Paranaense foi o português Pereirinha, que chegou na equipe em 2015. Ex-Sporting e Lazio, atuou em apenas 15 partidas. Colby Jones no Vasco. O norte-americano ficou conhecido pela cabeleira e jogou 3 Copas do Mundo pelos Estados Unidos. Ele chegou ao Vasco com muitas expectativas em 1995, mas no Cruz Maltino pouco atuou. Foi utilizado apenas em jogos da Copa Rio até deixar o clube. O francês Aymen Souda, que foi revelado pelo Nice, mas veio para o Brasil para jogar no Paraná Clube em 2013. No entanto, acabou ficando sem espaço e rescindiu seu contrato. E por fim, o meio-campista inglês Ryan Williams, que jogou no Paysandu em 2017 e 2018. O cara já tinha passado pelo Brentford, mas aqui não fez muita coisa. Conclusões. Bom, a conclusão que fica é que, apesar de a gente não fazer isso, o futebol brasileiro é extremamente respeitado pelo mundo afora e muitos jogadores têm o sonho de jogar aqui. Eu acho que recentemente isso tem sido bem mostrado, até porque esse brasileirão tá com os rostos bem inusitados. Outra conclusão é: Coritiba, meu Deus, certeza que o pessoal usa o Football Manager para achar esses caras. Tentei trazer o máximo de jogadores aleatórios aqui e olha que eu nem trouxe os brasileiros que tinham jogado em grandes ligas. Foquei mais nos aleatórios internacionais e com certeza, se eu deixei de mencionar algum, comenta aí embaixo. E bom pessoal, eu fiquei um bom tempo sem postar vídeo aqui no canal, afinal, faculdade de TCC é um negócio complicado. Mas é isso, like e inscrição a gente não pede, a gente faz por merecer. E valeu e falou!